Pois muito bem. Qual é a ideia que você enxerga por detrás dessa história? É Ulisses tentando se reharmonizar com o todo no seu devido lugar, que é Ítaca. E fazendo o quê? Governando, administrando, gerindo as coisas e fazendo justiça em Ítaca também, etc. Então, ele faz de tudo para isso. E veja, dos 10 anos do retorno, 7 são passados na ilha de Calipso, que é uma deusa maravilhosa, que dava tudo do bom e do melhor. E aí vem uma questão espetacular. Pode ser a maravilha que for, não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Ainda que seja espetacular, não é o meu lugar. Quer dizer, e Calipso? Calipso é incrível. E as paquitas lá, as ninfas, elas são incríveis. E o churrasquinho de lagosta? É incrível. Era lagosta com abacaxi. Era tudo de melhor. Era tudo melhor. E ele chorava, pô! Eu tô te dando tudo aqui. Eu tô te dando tudo. Eu falo, pois é, mas esse é o problema. E aqui eu observo que se você pega o lugar natural de Aristóteles e você pega o Homero com a Odisseia, nas aparências da forma, de fato não tem nada a ver, a maneira como um manifesta, mas a ideia que está por trás permanece a mesma. A vida para ser feliz, a vida para ser bem vivida, a vida para ser potente, ela precisa ser vivida em harmonia com o resto, com o todo, com o cosmos. Olha que saborosa reflexão. Você sabe que, Rodrigo, eu estou me aposentando, enfim, já da universidade já faz tempo, mas me aposentando um pouco em definitivo, já há tempo para isso, e aí então as perguntas vêm, o senhor vai para onde, né? O senhor vai para onde? E aí eu costumo até provocar, para onde você sugere que eu vá, né? Aí, você devolve essa pergunta? Vai para Cancún, vai para Dubai, vai para São Petersburgo, vai para o Havaí, vai para não sei o quê, e vai para... É interessante. Veja só que curioso. Eu teria passado a vida toda aqui como professor, e na hora que eu me aposento e não preciso mais ser professor, eu então vou fazer outra coisa. O que não passa na cabeça é que, se eu vivi como eu vivi, é porque o meu entendimento que essa é a melhor vida dentre as que eu cogitei, e sendo a melhor vida dentre as que eu cogitei, eu pretendo continuar nela. Eu não vou para Cancún coisa nenhuma. Pô, mas o senhor não conhece Cancún? É maravilhoso, deve ser incrível. Eu não conheço, a água é quente, o mar é verde, os hotéis são incríveis, não sei o que. Mas espera aí, a minha natureza me ensinou que o grande barato da minha vida é explicar. Se tiver lá alguém interessado em explicação, eu até arrisco. Senão, prefiro ficar aqui. Veja que interessante. Ulisses e Calipso, né? E é perfeitamente possível você não se deixar levar de roldão por aquilo que são as obviedades da vida feliz e você entender, dentro dessa perspectiva grega, não é? que não é bem assim, que a minha natureza eu sou habitat de sala de aula. Né? O meu habitat é a sala. Se o urso vive na Sibéria, eu vivo na sala de aula. E se me tirar dali, eu vou ficar subaproveitado. Entende qual é a perspectiva? Então, veja aí, o que eu quis mostrar com este exemplo? Eu quis mostrar com este exemplo que existe uma ruptura óbvia de maneira de pensar, de fundamentos, de tirar os deuses de fora, cuidar só de conceitos, não se servir das histórias, mas de trabalhar com a abstração das noções dos conceitos, tudo isso. Mas, curiosamente, o que se pretendia ensinar é muito próximo, é muito correlato. Os outros dois pontos, eu aqui me calo, mas só para não deixar o nosso amigo
que nos acompanha na mão, né? São o apogeu da religiosidade na Idade Média, imediatamente seguido pelo primeiro renascimento, pelo iluminismo de primeira geração, que tem na filosofia como maior símbolo Descartes, né? Então, veja, mitologia grega, Aristóteles, Idade Média, Descartes, e o terceiro que me passou pela cabeça é a impressionante vinculação, né, do pensamento calvinista, luterano, etc., com Kant. Terceiro momento, né, em que você encontra esse mesmo fenômeno. Logo depois de uma pungente e efervescente vida religiosa, uma produção filosófica notável e relevante. E emergente. Então, eu acho que nós temos que ir com calma quando você vê aí um versus o outro, um desmente o outro, um dá paulada no outro, etc. Tal, é um pouco mais complicado do que isso, não é? Por quê? Porque, de fato, em muitos momentos da história do pensamento, houve importante imbricação. E essa imbricação, ela é sutil, às vezes, mas ela é riquíssima e potente. Então, eu vou me calar aqui para que eu possa ouvir também, mas quando Paulo, né, ele sugere, digamos, que a razão seja trabalhada com esmero, não é? Ele dá duas razões para isso. A primeira delas é que só a razão permitiria a interpretação adequada dos textos sagrados. E, portanto, aí você já tem um papel da filosofia subalterno, é verdade, como permanecerá subalterno durante muitos séculos, mas um papel relevante. A filosofia pode nos ajudar na hermenêutica, na interpretação dos textos sagrados. E, finalmente, Paulo dirá que assim, a razão acurada permite a apreciação do universo. E ao permitir a apreciação do universo, a justa apreciação do universo, permite a constatação da perfeição da criação divina. Não é? Ou seja, o que está sendo dito aí? Que para você se maravilhar com a criação divina, é preciso preparo. Se você está no jogo do turbilhão, se você está regido apenas pela lógica da sobrevivência, se você, entende o que eu estou dizendo? Se você está jogando o jogo do cotidiano mais rasteiro, talvez você não tenha condições de parar e, por exemplo, olhar para as estrelas e genuinamente se maravilhar. Não é olhar para as estrelas e dizer, puxa, como é bonito, e tem gente olhando e tal, e, você, né? E 30 segundos depois você já está, né, na caixa registradora. Não. É de fato uma espécie de competência que a elevação da razão pode permitir, que é a competência do flagrante da criação como perfeita. E veja, aqui você tem um outro exemplo de que não é um batendo no outro. Paulo era um grande pensador e, portanto, nós temos aqui uma maravilhosa
oportunidade de perceber o quanto também caminham de mãos dadas e correlatamente essas duas formas de produção da cultura humana. Pois é.